Áudio 16 do livro Senda do Calvário, de Roy Heston. Capítulo 8. Você está pronto a ser um servo? O Novo Testamento é bem claro quanto ao fato de o Senhor Jesus esperar que tomemos a posição humilde de servos. Isto não representa um dever que podemos ou não assumir conforme nos pareça melhor. É a própria essência daquele novo relacionamento que o discípulo tem de assumir para com Deus e seu semelhante, se ele deseja experimentar em sua vida comunhão com Deus e um certo grau de santidade. Quando compreendemos a humilhação e o esvaziamento pessoal que se requer de alguém para realmente ser servo, torna-se evidente que somente aqueles que estão preparados para viver constantemente à sombra do Calvário, na contínua contemplação da humildade e do quebrantamento do Senhor Jesus por amor de nós, estarão dispostos a assumir essa posição. Ao abordarmos este assunto e sua aplicação à nossa vida, há 3 coisas preliminares que precisam ser ditas e que nos preparam para compreender a baixa e humilde posição que ele deseja que tomemos. O Antigo Testamento menciona 2 tipos de servos: os trabalhadores, que recebem salário e têm certos direitos, e os escravos, que não têm direitos, não recebem salário e não podem reclamar coisa alguma. Aos hebreus era proibido escravizar os membros da sua raça. Só lhes era permitido tomar escravos dos gentios. Quando, porém, chegamos ao Novo Testamento, a palavra no grego para o servo do Senhor Jesus Cristo não é trabalhador, mas escravo. Com isso, Deus deseja nos mostrar que não temos nenhum direito nem corte de apelação. Somos propriedade absoluta do nosso Senhor para sermos tratados e usados como bem lhe parecer. Além disso, veremos ainda mais claramente qual é a nossa posição quando compreendermos que devemos ser escravos daquele que se dispôs ele mesmo a ser escravo. Nada revela melhor a surpreendente humildade do Senhor Jesus, de quem devemos ser servos, do que o fato de que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Sem direitos, dispondo-se a ser tratado como a vontade do Pai e a maldade dos homens desejassem, se ele assim tão somente pudesse servir aos homens e trazê-los de volta a Deus. E você e eu somos chamados a ser servos daquele que foi e sempre é um escravo, cuja disposição é sempre de humildade e cuja atividade é sempre de se humilhar para servir suas criaturas. Como é profundamente humilde, então, a nossa verdadeira posição. Como isso nos revela o que significa ser dominado pelo Senhor Jesus. Isso nos leva a outro ponto. Nossa servidão ao Senhor Jesus deve se expressar em nossa servidão ao nosso semelhante. Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. A humildade da posição que assumimos para com o Senhor Jesus é julgada por ele pela posição humilde que tomamos para com nosso semelhante. O Senhor considera como falta de disposição para servi-lo a nossa falta de disposição para servir outros em circunstâncias difíceis e humilhantes. E isso nos coloca fora da comunhão com Ele. Estamos agora numa posição em que podemos aplicar tudo isso à nossa vida de um modo muito mais pessoal.
Deus me falou há algum tempo através de Lucas, capítulo 17, do versículo 7 ao 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Veja aqui 5 marcas de um escravo. Em primeiro lugar, ele tem de estar disposto a receber uma ordem após outra, sem esperar qualquer consideração para com ele. Após um dia de trabalho árduo, o servo da parábola teve de ir preparar a refeição do seu senhor imediatamente e, além disso, servi-lo. E tudo isso antes que ele mesmo comesse. Ele simplesmente obedeceu, nada esperando senão isso mesmo. Como nós somos diferentes. Como surgem rapidamente murmurações e amarguras em nosso coração quando coisa semelhante se requer de nós. Mas no momento em que começamos a murmurar, estamos agindo como se tivéssemos direitos, e um escravo não tem nenhum.